aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui então para começar o nosso Shape, né? Que nós começamos então a série A Bíblia Responde. Eu quero antes apresentar para vocês o pessoal que está aqui comigo. Estou aqui com o César, Fernandinho, estou aqui com a Jéssica, minha esposa, a Camille e o Wellington, que nós apelidamos ele de barriga, não sei porquê, né, barriga? Então, como eu tinha falado, nós estamos aqui começando hoje o primeiro episódio, né, da Bíblia Responde. Antes de tudo, já começa então a compartilhar, curtir, mandar para os seus amigos, né, seja chato mesmo, não tem problema, né, mas nos ajuda aí, né, a gente está fazendo, né, da melhor forma possível, para que você possa assistir aí na sua casa, no conforto da sua casa, né, nós estamos aqui nesse frio, né, gravando aí para você. Então, compartilhe com o máximo de pessoas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é uma pergunta que eu já fiz muito. Talvez todos que vocês estão aqui comigo já fizeram. Você que está aí nos assistindo já fez essa pergunta. Os dinossauros realmente existiram? Né? Tem algum versículo da Bíblia que fala sobre os dinossauros? Né? Porque uma vez era muito... você não podia falar essas coisas na igreja, né? Porque tudo que a ciência falava, parecia que a religião tinha que falar o contrário. E hoje eu vejo como a palavra de Deus e a ciência, elas se convergem, né? Elas andam de mão junto muitas das vezes. Mas, então vamos lá responder essa primeira pergunta. Existiu ou não existiu? O que a Bíblia diz? Antes, eu quero explicar um pouco da história dos dinossauros, para não ficar muito vago aqui a nossa resposta, né? Então, os dinossauros, lá em meados de 1676, na Inglaterra, foi encontrado o primeiro osso fossilizado de dinossauro. Na época, eles não sabiam que se tratava de um animal pré-histórico. Eles até achavam que era de um homem gigante, né, que é relatado na Bíblia, né? Porque só na Bíblia que você vê, né, que fala de homem gigante. Então, quando eles acharam esse primeiro osso, eles acreditaram que era de um homem gigante, né? O dinossauro também é o animal que foi o maior animal que já habitou na Terra, né? Não há outro animal que é maior do que ele ou foi maior do que ele, né? A palavra dinossauro, ela vem do latim dinossauria, que significa lagarto terrível, né? Hoje já foram contabilizados mais de 700 espécies dentre os herbívoros e os carnívoros, né? Alguns grupos mais conhecidos são os terópodes, os saurópodes e os ceratopsídeos, e entre outros que é muito difícil estar falando aqui, né? Mas enfim, por que nós queremos falar se os dinossauros existiu ou não, né? É porque muitas pessoas realmente entram nesse conflito, né? Mas a Bíblia não diz, daí os caras eles já provaram que existiu, então às vezes a fé é abalada, né? Mas nós temos aqui então alguns textos como base para explicar isso para você. Exatamente. Esse é o nosso intuito aqui, né? Dar ênfase naquilo que a Bíblia diz, porque é o que nós cremos, nós vivemos por ela. E muitas pessoas se questionam, né? E talvez você até está um pouco certo. A Bíblia, ela não fala dinossauro, né? Mas nós temos duas referências, e a primeira delas está lá em Jó, capítulo 40, versículo 15 até o 24. E diz assim, eu vou ler, né? Mas eu quero que você preste bastante atenção nas características desse animal, né, que a Bíblia descreve. Então fala assim: veja o bemote que eu criei, assim como criei você. Ele come capim como o boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da barriga. Sua cauda é forte como o cedro e os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze e suas pernas barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus, e somente o seu Criador é capaz de ameaçá-lo, de enfrentá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento, e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sob arbustos espinhosos, onde os juncos do brejo o escondem.
Os arbustos lhe dão sombra entre os salgueiros junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz. Né? Ou seja, a Bíblia fala da palavra bemote, né? Ela não diz dinossauro, mas essa é uma das referências que nós temos. Né? Existem histórias, teorias que dizem que essa palavra bemote significa hipopótamo, mas na verdade não. Né? Camille, então, essa teoria que ele seria um hipopótamo, na verdade, ela já foi até descartada, né? Strong, o Dr. Strong, né, aquele que era famoso pela literatura hebraica, ele mesmo, ele diz, né, que não teria como ser um hipopótamo pela cauda, né? Ali a Bíblia fala que a cauda do bemote, ele seria como um cedro, né? Ou seja, seria grande. O hipopótamo, como nós sabemos, ele tem a cauda menor, né? Sim, então, bem pequena. Então ele não teria como ser. Já foi até descartada essa hipótese mesmo. Sim, é verdade. Até porque é bem pequenininha, né? E outra questão, outra referência que nós temos é o tanim. A Bíblia fala sobre o tanim mais de 30 vezes no Antigo Testamento. E o que é tanim? Tanim é uma expressão hebraica e ela significa dragão. Ou seja, também é próxima, né, de dinossauro. Dá a entender, no caso, né? Até porque uma curiosidade aqui é que a palavra dinossauro, ela só foi criada, digamos assim, no ano de 1841. E a Bíblia, ela foi concluída no século I. Então, deve ser por isso que a Bíblia não usou a palavra dinossauro, né? Mas sim usou bemote e usou tanim, não é mesmo? E fora isso, tem várias outras coisas que comprovam, né? Sobre isso, sobre os dinossauros, pegadas fossilizadas que foram achadas de dinossauros, e pessoas mesmo, pegadas de pessoas ao lado de dinossauros, né? Sim, exatamente. E até mais uma comprovação, né, que nós podemos afirmar. Você mesmo, com certeza, já deve ter visto no teu livro de história, né, no colégio, aqueles desenhos das cavernas. Né, que nós acreditamos, né, com certeza. Sim. Foram pessoas que fizeram, né, e lá tem os dinossauros desenhados, ou seja, não foi um dinossauro que desenhou, né, então isso nos traz mais uma vez a dar a entender que os homens conviveram sim com os dinossauros, não é mesmo? Sim. Sim, é isso aí. E para nós entendermos um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre esses animais, existem mais 2 textos, eu vou querer ler aqui para vocês. Em Gênesis 1:21, a Bíblia fala sobre grandes animais marinhos ou monstros. E em Gênesis 1:25, a Bíblia fala sobre animais selvagens da terra, ou seja, talvez seja dinossauros. A Bíblia está se referindo entre outros animais e também a dinossauros. A gente acredita nisso. Exatamente aquilo que o Barrigo falou, nisso que nós acreditamos, né? Lembrando também que toda essa série que nós estamos aqui nos programando para responder aí essas questões polêmicas aí, né? O nosso intuito é fazer com que você também entenda, né, que a gente não quer comprovar algo, né? A gente não quer comprovar que a Bíblia comprove algo para você, né? Nós queremos, o intuito é que você aprenda também com isso, né? E que a Bíblia possa nos ajudar também a responder essas questões. Inclusive, o nome da nossa série é A Bíblia Responde. Exatamente. Né? Mas não que o intuito disso seja, né, que a Bíblia traga para você uma resposta exata daquilo, né? Nós queremos também lembrar você, lá vou ler um texto aqui, que está em 2 Timóteo 3,16, que fala assim, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Né? Então, nós cremos que a ciência, sim, ela foi, né, foi Deus que existiu, colocou ela, né, aqui, e também foi criada, né? Deus que criou
a ciência, então a gente precisa voltar o nosso olhar, a nossa maneira de pensar, olhando de forma diferente para isso, né? A forma que a Bíblia traz para nós essa clareza, né? Mas a gente também, o nosso intuito não é responder essas questões, mas lembrar, né, o que Deus diz a respeito disso também. Sim. É exatamente isso, né, gente? Como eu estava falando com eles, nós também não sabia disso, né? Nós fomos pesquisar, fomos pegar vídeos, conversamos com o nosso pastor, né? Pedimos ajuda para algumas pessoas. Eles são bem leigos também. Mas graças a Deus que a Bíblia ela é perfeita, que tem até essas referências que ajudaram até os historiadores, os cientistas, né? Mas como a Jéssica disse, que o intuito da Bíblia ela não é dar essas respostas, mas como nós temos base para isso, a gente está então aqui te respondendo, né? Então, essa é a resposta da nossa primeira pergunta. Eu não sei se você quer que a gente responda mais alguma coisa, então você já pode deixando nos comentários aí, né, nos comentários que nós podemos responder, né, para a semana que vem, né? Antes de a gente começar as próximas perguntas da semana que vem, a gente já pode te responder, né, mais alguma dúvida aí, né? Se a gente não saber responder, a gente vai ser sincero com você. Então, se você sabe, tem mais alguma dúvida, algo que você não entendeu, deixa aí nos comentários. Só para complementar o que a Jéssica falou, que eu acabei de pensar, que o propósito de Deus na palavra dele não é isso, né? Tipo, responder essas coisas, mas sim o porquê de tudo isso, na verdade, dessa série também, é porque muitas pessoas, a partir desses questionamentos, não vão a Cristo. Porque, a ciência diz isso, mas a Bíblia não fala. Então, será que Deus existiu? Né? Então, há uma divergência, né, de informação. Ainda hoje existem muitas pessoas que pensam que se você falar de ciência é heresia. Ou a ciência é inimiga da palavra de Deus. Na verdade, não. Né? Que nem o Juninho falou, elas andam juntas, sim. Né? Elas se complementam. E outra questão é que muitas pessoas deixam a sua fé abalar. Por mais que talvez você é cristão aí, já se perguntou isso, mas você ficou, daí você viaja, né? Você fica doidão. Mas a verdade é que o propósito de Deus é muito maior nas nossas vidas através da palavra. É ter uma vida como de Jesus, é amar o próximo, né? Mas a gente, por meio dessa série, quer quebrar essa barreira que impede você de ir a Cristo ou as outras pessoas, né? Exatamente. Então, tem muitas pessoas que, eu não sou cristão, ou eu não acredito em Deus, porque tem essas que não tenho essas respostas, né? Mas é porque talvez você nunca foi lá procurar, mas a Bíblia tem, meu Deus, ela tem muita coisa que os historiadores usam, os cientistas usam, é só você pesquisar aí. Mas, enfim, quero deixar aqui uma curiosidade, né? Alguns estudiosos, eles acreditam nisso, que, já que nós estamos falando dos dinossauros, quando aconteceu o dilúvio, né? Os dinossauros, esses ossos que os historiadores acham, é por causa do dilúvio. Então, matou milhares de animais, porque só foi um casal de cada espécie. Então, pode ser que esses ossos que eles acham pode ser do dilúvio que aconteceu, né, e matou, né, esses dinossauros. Se tu pedir para mim, entrou ou não entrou os dinossauros na Arca de Noé, eu acredito que entrou, porque também o livro que nós lemos em Jó é depois do dilúvio, né? É só uma curiosidade que talvez dá de você pensar um pouco, raciocinar e falar assim, tem sentido, e realmente tem sentido. Então, galera, é isso. Agora nós vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta é: como couberam todos os animais na arca? Né? Você já se perguntou isso? Né? Eu já me perguntei, eu acho que todos aqui já se perguntaram. Sim. Né? Como couberam todas as espécies? É muito animal. Como coube tudo dentro da arca?
Né? Então, será que coube, né? Num barquinho, digamos assim? É de duvidar, eu acho, né? É verdade. Então nós vamos responder isso para você. Antes, a gente quer falar um pouco da história de Noé. Né? A Camille vai contar um pouco da história de Noé para nós. Nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8. Relata um pouco sobre a história de Noé. E diz assim, então: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse então: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criados. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então, aqui um texto breve, né, relata um pouco sobre aquilo que Noé viveu. Né, você pode entender através desse texto que primeiramente Deus ele se arrependeu de ter criado, né, o ser humano por causa da maldade, né, do seu pecado. E outro fato interessante é que Noé ele encontrou graça diante de Deus, encontrou favor, porque Noé, eu acredito assim, Noé não era um homem comum, né, ele era reto, ele era íntegro, ele foi um homem justo, né, fiel. Então ele era diferente, né, naquela época. Ele era um pai de família que se destacava, eu acredito, diante do Senhor. E até Noé, Deus então, né, no caso, pede para Noé construir a arca, né, para abrigo de sua família e de cada par das espécies dos animais, cada casal. Né? Então, com base na idade dos filhos de Noé, a arca foi criada aproximadamente entre 40 a 50, durou, né, 40 a 50 anos. E o dilúvio, né, como a gente sabe, durou 40 dias e 40 noites. Então, como é que a gente faz essa conta, né, para saber se couberam todos os animais de fato dentro da arca? Então vamos lá, gente. Vamos para a conta, vamos para a resposta. Né? Eu quero aqui que você preste atenção, né? Porque eu vou ler aqui, porque eu não para a gente não se perder. Né? Então, antes de tudo, é um cálculo com aproximação. Então, o cálculo que a gente fez, né? Esse estudo que já foi realizado, não foi feito por nós, é um estudo já realizado, né? Com direito à aproximação. Né, algumas suposições chegamos à conclusão que a arca ela deveria ter 40 metros quadrados a mais. Então esse cálculo aqui deu uma margem de erro de 40 metros quadrados. Né? Então como a gente chegou a esse resultado? Então primeiro a gente pesquisou quantos animais entrariam na arca. Então primeiro tiramos os peixes, né, por causa do dilúvio, água, né, e os insetos. Então ficamos com 23.600 espécies, somando aves, mamíferos, répteis e anfíbios, ou seja, 47.200 animais. Vamos arredondar para 50.000 animais. Já que a ordem divina era salvar um casal de cada espécie, né, então até aí tudo bem. Mas como calcular o espaço ocupado por espécie? Então, como seria impossível medir espécie por espécie, a gente pegou um animal padrão, que é o gato. Né? Então, o gato, ele tem, né, ele ocupa um espaço de 0,25 metros quadrados. Né? Então, a gente multiplicando essa área pela bicharada total, a arca deveria ter 11.800 metros quadrados. Então vamos ver a medida que a Bíblia nos dá, né? A arca original tem 3 andares, ela tem 135 metros de comprimento, né? E 22,5 metros de largura.
Então a gente mantivemos a largura, distribuímos a área por 3 andares e chegamos à medida de 174,8 metros de comprimento. Então 39 metros, quase 40 metros a mais do que a Bíblia. Né? Esses 40 metros de erro, com certeza, se medido espécie por espécie, ela daria um padrão mais exato. Né? Mas vemos que a Bíblia ela é perfeita, né? Que Deus que se preocupou até com os tamanhos da arca. Né? E outra coisa, né? Que a gente não sabe se eram animais adultos. Tem outra pergunta até que o Barriga ia fazer, né? Se você fosse Noé, você colocaria as aves em puleiro ou as aves no chão? Então já ocuparia menos espaço, né? Então tem outros estudos. Sim, tem outro estudo, Juninho, que ele é um pouco mais preciso que esse do gato que você falou. Eles fizeram então esse que você falou, medindo mais ou menos, a média deles era o tamanho de um gato, né, dos animais. Esse estudo que eu peguei aqui, no tamanho de, como se os animais tivessem tamanhos de ovelhas, por exemplo, sabe? O tamanho também eles conseguiram medir, que não é algo irracional de se pensar, tudo como se fosse algo racional, pensando que existiu mesmo, o tamanho era esse e tal. E as medidas que eles usaram foi 168 metros de comprimento por 28 metros de largura e 17 metros de altura, que não são condições irracionais, não são medidas irracionais. Dá para a gente ter uma base do que está na Bíblia através dessa contagem, né? 168 vezes 28 vezes 17 dá aproximadamente 80 mil metros cúbicos. Então eles dividiram o lugar dos animais, os 3 andares que você falou da arca, né, que a arca teria, as paredes, né? E o tamanho, segundo ali Gênesis 6:16, Gênesis 6:14, que descreve a arca, nesses 80 mil metros, aproximadamente 54,75% dela seria o espaço fora os animais, né? O trajeto para eles andar, para poder dar alimentação a todos esses animais, e o restante ali, aproximadamente 35 mil metros, seriam realmente o espaço onde ficariam os animais, né? Esse estudo dizem que é um pouco mais preciso que esse seu que você falou ali sobre os gatos, né? Que já medem como eu tenho ovelhas. esse estudo aqui, Fernandinho, que diz que então poderia armazenar até 125 mil animais do tamanho de ovelhas nesse espaço, né? Então, e sobraria ainda pro alimento, para água, né? Porque talvez você se pergunta, coube agora, e o tempo que eles ficaram como ali, que né? eles viviam, né? Sobrou para armazenar aquilo que eles precisavam, né? De alimento e tudo mais. Então, só para recapitular aqui, as duas deram uma aproximação, deu meio que exato, vamos se dizer assim. Então, a medida que a Bíblia dá, é possível sim, caber todos. Não é tão irracional de se pensar. Isso, não é algo assim, nossa, como? Não, tinha como, né? Foi medido, isso é matemática. Até nós estamos se perdendo aqui, nós estamos indo em matemática, né? Estamos lendo um pouco aqui, mas é isso, tem como, né? Se você quer esses 2 estudos, né, a gente pode mandar para você, né? Só nos chamar aí no Instagram, no WhatsApp, né, que a gente vai estar mandando esse estudo, né? Se você não entendeu muito, mas é bem tranquilo se entender, é só você pegar a medida da arca e dividir, né, um metro quadrado, uma média de metro quadrado de algum animal, né, que vai dar um resultado aproximado. É isso aí. Juninho, a gente precisa entender que Noé era somente um instrumento na mão de Deus. O projeto não era de Noé, e sim do próprio Deus, que criou todos os animais lá em Gênesis, que fala, então Deus de fato ele saberia quantos animais que iam entrar, se iam couber ou não. Deus de fato ele saberia
Porque é de Deus, né? Deus é perfeito, né? Mas tem gente que não acredita em Deus. Sim. Né? Daí a pessoa se pergunta, então, a pergunta para nós, você está de brincadeira, como que vai caber todos dentro de um barco? Então tá aqui, gente, tá aqui a resposta. Tá aqui. Não só essas perguntas, mas, cara, muitas vezes chegaram e me perguntaram, e como que era a convivência desses animais, sabe, com os seres humanos mesmo? Eu acho que, como a gente falou antes, é aquela união entre a fé e aquilo que é racional da gente se ver, né? É lógico, a gente acredita que entrou os animais, a gente fez uma contagem, trouxe números gráficos aqui para vocês, sim, mas a gente acredita também que houve um poder de Deus, né? Com certeza, principalmente, né? Até por isso que, de início, a gente já deve pensar, cara, sim, se Deus falou que coube, se Deus mandou Noé fazer, é porque realmente coube. Ele é poderoso, né? Sobre todas as coisas, e até o que o Wellington falou, Deus, ele sabia, né? Então a Bíblia até relata que Noé fez tudo conforme Deus havia mandado, né? Então Deus sabia, né? Talvez Noé não tinha o projeto ali, mas ele tinha um coração sensível a Deus, querer obedecer, né? A querer obedecer, exatamente. A Camille comentou que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Inclusive a Bíblia relata que as pessoas daquela época achavam que Noé estava ficando louco, criando uma arca, sendo que não chovia há muito tempo lá onde eles moravam. Então, nunca havia chovido, né? Então, se a gente parar para pensar e analisar toda a situação, eu não sei se eu teria coragem hoje, né? Se aqui não chovesse há muito tempo ou nunca tivesse chovido, se eu teria a coragem de criar algo tão grande assim, ser tão louco dessa forma, assim como o Noé foi. Inclusive, tem vários filmes que a gente assiste, eles mudam bastante coisas, mas assim, é legal você assistir porque você acaba tendo um pouco de visão ali, né? O quanto as pessoas também viram que Noé foi uma pessoa meio fora, assim, né? Mas ele obedeceu a Deus, né? E a gente sabe também que ele fez aquilo que Jesus pediu para ele fazer, né? Então, ele obedeceu e ele foi fiel, né? Ele salvou a família dele e tudo aquilo que Deus tinha pedido para ele salvar. Então, aquilo também entra o que o Barriga falou, né? Da questão do propósito maior, Deus sabia que Noé seria capaz de cumprir isso. E ele deixou tudo específico, né? Então, o tamanho, as espécies. Então, Deus, ele é soberano, né? Ele sabe de tudo mesmo, de todas as coisas, tanto que Noé obedeceu e no final deu tudo certo, coube sim todos os animais. Com essa história a gente até aprende, né, Jéssica? Quando Deus falar, a gente deve agir, a gente deve estar sensível, assim como a Camille falou, e estar preparado, disposto para fazer aquilo que Ele nos pede. Exatamente, era isso que eu ia falar até. Lembrar do propósito dessa história. Lembrar porque nós estamos falando também sobre isso. Porque a história de Noé não é simples. Deus falou, faz uma arca, leva os animais. Não, está no princípio da obediência, da fidelidade, de estar sensível a Deus. E é isso também que a gente quer passar para você aqui, né? Mostrar que, cara, se Deus pediu, Ele é fiel para te usar, para te ajudar, para te direcionar da melhor maneira, né? Não sei se você tem sido desafiado por Deus, mas eu tenho certeza que quando você decidir fazer, Ele vai te abençoar, assim como Ele não abandonou Noé, né? Então, Ele nunca nos deixou. Não vai ser agora que Ele vai nos deixar, né? Então, o objetivo dessa série, né, como nós havíamos falado na primeira questão, é te aproximar de Deus, né? Quebrar os paradigmas, aquilo que te afasta, aquilo que abala a sua fé e te levar para um relacionamento íntimo e transparente diante de Deus, saber que Ele pode nos responder sim. Então, galera, essas foram as nossas respostas para essas duas perguntas, né? Se os dinossauros realmente existiram, né? E como couberam todos os animais na arca, né? Eu creio que fomos bem específicos nas respostas aí. Se você quiser, tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, nos chamar, né? Mandar ali no nosso Instagram. A gente quer responder todas as perguntas, né? E essas perguntas foram perguntas que nós mesmos fazíamos, né? Não foi de ninguém que mandou, a gente que
que tinha essa dúvida, então resolveu ir atrás e até lançar essa série, né? Eu creio que Deus falou com você aí. Se você tinha uma dúvida agora, você não precisa ter mais, né? E que você possa jogar todo tipo de incredulidade, né? Bem longe da sua vida, tá bom? E, gente, lembrando, semana que vem a gente vai ter o segundo episódio com mais algumas perguntas, então fique ligado aí no Instagram, que a gente vai lançando as perguntas, né? Para você já ficar ligado. Eu já vou deixar só uma pergunta. Nós iríamos falar hoje, mas nós resolvemos jogar lá para a semana que vem, que é, né, se Deus é bom, por que existe fome na África? Você já fez essa pergunta? Ou perguntas parecidas: se Deus é bom, por que eu passo por sofrimento? Se Deus é bom, por que morreu aquela criança? Se Deus é bom, não sei o quê. E as pessoas fazem essa pergunta. Então a gente vai responder para você semana que vem, né? Então não perca às 8 horas, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. É nóis.